Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Mercloud, onde a gente acaba trazendo um convidado aqui para discutir bastante sobre tecnologia, sobre mercado, sobre o que a gente tá olhando aí, né, em questões de oportunidade, quais as novidades que vem aí, né? Hoje a nossa convidada ilustre aqui acabou de chegar diretamente do Paraná, Fabiana. Vou deixar ela se apresentar aqui, contar um pouquinho da história dela, qual empresa ela tá na frente aí liderando. Ótimo dia, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma novidade, é o primeiro podcast que a gente está gravando aqui. E dizer para vocês que essa jornada toda que a gente está enfrentando é um desafio diário. Então a gente faz parte do movimento de distribuição do varejo alimentar. Temos uma empresa familiar de mais de 50 anos de história, começando com o meu pai, meu tio, né, que vieram aqui do Rio Grande do Sul, com toda a família, 1950 e alguma coisa. Na época, então, a distribuição era quase a época do escambo, né? Comprava e vendia mercadorias, enfim. E aí eles foram, ao longo do tempo, progredindo. Em 1987, então, eles acabaram cisando, né? Cada irmão foi para um lado, meu pai iniciou o nosso CNPJ, então, lá em 1987, que é a Destro Comércio de Alimentos. Então, desde então, nós somos uma família aí com 3 irmãos. Eu sou a filha do meio, tenho uma irmã mais velha, um irmão mais novo. Final de 2020, meu pai faleceu. E nós, eu e meu irmão mais novo, tocamos o grupo desde então. E dizer que nesse curto período onde a responsabilidade ela recai, né, sobre o novo CEO, sobre o novo gestor aqui, né, ou gestor executivo, como quiserem chamar, não pode só gostar, você tem que gostar muito do que a gente faz. Então, resumidamente, a gente trabalha num processo de compra, venda e entrega de mercadorias para o varejo alimentar dentro do estado do Paraná e a região oeste de Santa Catarina. A gente chega, em média, em 5.500 clientes, com em torno aí de 150 vendedores e representantes comerciais e uma média de 4 a 5 mil SKUs mês. Então, é um grande desafio. A gente tem processos, obviamente, logísticos, comerciais, administrativos. E aí, tecnologia é um assunto não tão novo para nós, mas o assunto que mais tem batido a nossa porta como oportunidade. Legal. Fábio, prazer te ter aqui, né? Obrigado por aceitar o convite. A gente sabe o quanto o teu tempo é muito valioso, né? E eu acho que agradecer de coração mesmo de você estar aqui dividindo com a gente um pouquinho sobre como que é a Destro, quem é a Destro, quem são as pessoas que estão por trás da Destro, né? Como que a Destro vê a distribuição usando tecnologia, né? A Destro hoje ela tem um mix de atacado e distribuição, né? Que é quase tudo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, Exato. né? Mas não é. Mas não é, né? E o que a gente... Eu sei que o convite foi feito porque você ama a tecnologia, Sim. Você ama a inovação, né? Eu acho que eu gosto de conversar com pessoas que olham isso, né? Só que muitas vezes eu falo com pessoas de tecnologia que são de tecnologia e não é a mesma coisa. Então, assim, eu gostaria de entender um pouquinho, particularmente, como que a Destro enxerga e vislumbra o mercado da distribuição olhando para esse novo modelo de tecnologia, né? Olha, dentro do nosso negócio, praticamente todos os setores a gente utiliza tecnologia, né? O principal deles é o ERP, né? A tecnologia de gestão. Dentro da parte de logística, a gente tem o WMS, que sem o WMS hoje seria algo insustentável, você fazer uma operação de armazenagem, enfim, toda a separação, conferência e expedição de mercadorias, né? Para tantos clientes com tantos SKUs. A parte de roteirização, a parte de tecnologia da informação interna, seja, né, os acompanhamentos e tudo mais. Mas a maneira como a gente enxerga a tecnologia, ela não é o fim do processo, ela é o meio do processo. É onde a gente acredita que ela pode gerar mais resultados para o negócio. Só que quando a gente fala em resultado, tecnologia, pelo menos no nosso segmento, eu não sei nos demais, mas eu acredito que também nos demais, é um dinheiro muito na frente.
Você tem que acreditar que a tecnologia, ao longo do tempo, com muita energia e muita cobrança, e muito processo, e muita liderança, vai ser utilizada como ela deve ser utilizada. Porque as pessoas, elas estão acostumadas a ter desculpa para tudo, né? A gente acaba, no nosso dia a dia, nós mesmos, se a gente não cuidar, a gente... não fiz por tal coisa, né? E a tecnologia, ela, ao passo que ela te mostra, beleza, eu tenho informação, mas o que eu faço com ela? Como que o teu time lida com a informação? Então, o primeiro passo que eu enxergo do Destro é que a gente tem a visão de que a tecnologia ela pode ser o meio, ou ela será o meio para gerar mais resultado. Ao passo disso, a gente investe, mas não só na tecnologia. A gente investe em tecnologia, a gente investe em comercial, eu mesmo busco falar com pessoas como vocês, porque a opinião técnica, a visão técnica de vocês faz com que eu visualize novos processos dentro da empresa. E que eu possa, de alguma maneira, o meu grande trabalho, o meu grande desafio dentro do Destro é liderar pelo exemplo, né? Então, eu, de alguma maneira, eu tenho que mostrar para os meus liderados que a tecnologia utilizada da maneira correta, ela vai otimizar, né? Ela vai otimizar e ela vai mostrar o caminho. Certo. Ou seja, você está me dizendo que, além de você acreditar nessa coisa, você tem que chegar lá, provar, bater na porta de cada setor, vamos dizer assim, porque você acabou de nos passar aqui, são vários setores impactados. A gente não está falando só do setor comercial, né? Você tem lá no setor logístico, no setor fiscal, né? Que é a parte contábil, na gestão financeira. E muitas vezes, por mais que... Vamos lá, vendi a ideia para a Fabi que o meu produto vai solucionar o problema dela. Beleza, a Fabi comprou a ideia, mas nós temos que executar isso agora. Exato. Né? Então, ou seja, é convencer, não sei se essa palavra é correta, mas é convencer, mostrar para aquelas pessoas que o software ele é só o meio, né? Mas que essas pessoas vão fazer parte da construção de algo que, como você falou, o resultado ainda nem está ali, ele vai vir daqui um tempo. Na linha do tempo. Perfeito. É um processo de venda que você faz ali. Então. Exatamente. É assim, querendo ou não, você faz isso em várias situações. A tecnologia é mais um tema que você tem que mostrar, porque o convencimento, ele é até estranho de falar, mas você não convence as pessoas se elas não quiserem ser convencidas. Né? Então, acho que o grande papel nosso, tanto o meu como liderança dentro do negócio, que eu falo que o primeiro passo é o líder acreditar, né? E aí, convidar as pessoas, eu sempre digo para todos os nossos colaboradores e parceiros, eu considero vocês como parceiros, não como prestadores de serviço. Eu sempre digo para todos, a nossa casa é a casa de vocês. Então, vocês têm que estar à vontade e se sentir à vontade dentro do nosso negócio para trazer para a gente o conhecimento que vocês têm. Que é utilizar o conhecimento técnico. Falei, estou vendo o teu negócio assim, Fábio, se a gente fosse por esse caminho, o que tu acha? Claro, eu tenho o core business do negócio, mas vocês enxergando, né, o fim, vocês conseguem, como o arquiteto consegue enxergar a casa pronta, nem estando no papel ainda. Então, para mim, esse é o grande desafio. Legal. Basicamente, né, vocês estariam no que eu vejo aqui, que é criar uma cultura. Isso. Né? Que eu defendo muito isso, sempre que eu posso falar sobre isso, que é sobre criar uma cultura organizacional em cima de tecnologia. Eu acho que o que você acabou de nos passar é exatamente o que eu sinto que é o modelo que os líderes devem dar como exemplo. Tá? Eu participei muitas vezes, acho que alguns deles dividi com você já sobre isso, que vem a informação para você, vamos colocar lá, implantar determinado sistema. Mas essa cultura não vem de cima. Ela vem porque o fulano ali tá brabo com o outro que presta serviço, porque ele falou um ai lá, ou não sei o quê, aí conseguiu convencer o líder que tem que trocar. Mas aquilo não foi uma troca
harmônica, saudável, Sim. digamos assim. E aí você vai colocar o processo e você não vai conseguir fazer com que aquilo tenha um engajamento, porque não há cultura. Exatamente. Né? Então, muitas vezes quando nós estamos vendendo o nosso produto, né, Gui? Aí quando a gente está tentando botar a ideia, parece soar muitas vezes até contra nós mesmos. Porque eu sempre digo assim, como que é a cultura da tua empresa? Né? Tua cultura está pronta para uma pequena mudança, porque a gente vai mexer em coisas que às vezes você vai precisar mudar o teu processo, você vai ter que estar disposto a se organizar, a entender, às vezes, olha, nós fazíamos assim, agora nós vamos fazer assim. E aí, para quê? Por que a gente faz isso? Eu não gosto de ter um cliente nosso com a sensação de que não conseguisse realizar o que ele fez. Então, o que acontece? A gente tenta alertar ele justamente para dizer, olha só, eu só colocar o sistema aqui para você, só colocar a plataforma rodar, ela sozinho, ela não vai fazer o teu trabalho. E aí você vai perguntar, tu tá disposto? Tu tá disposto. E aí eu mexi numa ferida. Exato. Né? Muitas vezes que é o que pega assim nessa gestão comercial. Uhum. Mas esse é o ponto, né? A pessoa que tá ali no dia a dia, ela não pode estar só por uma coisa específica que é o resultado, a grana, enfim. Ela tem que ter um propósito. E se o propósito é na linha do tempo, tudo acontece na linha do tempo. Toda semana, todo dia é importante. Toda dificuldade, todo problema, toda pessoa, todos que passam na nossa vida passam por algum motivo. Seja bom ou seja ruim. Então, eu tenho isso comigo. Eu acordo todos os dias, eu falo, vou para a empresa com muita vontade e vamos. A gente está mexendo de tudo de novo, mexendo em gestão de novo, pessoas de novo. Não pode ter preguiça. Se você tiver preguiça de mudar... Ou medo, né? Ou medo. Você tem coragem, quando você tem coragem, o medo nem passa perto, né? Mas é isso, você tem que estar todos os dias se policiando e ter pessoas... eu gosto muito de enfatizar isso. Pessoas que não só te querem bem, mas que você... como vocês, por exemplo, eu consigo contar com vocês, eu consigo contar com o meu time. Porque quando você tem a coragem de mudar, se você não tiver solidificado em pessoas que entendam o teu propósito, mesmo que no momento eles não façam ainda o que precisa ser feito, a chance de dar errado ela é muito maior. Sim. Né? Você pode ter a melhor tecnologia, mas se você não conseguir naquele momento ter pessoas que suportem as mudanças, não adianta. Certo. Exato. Porque cada um tem um papel fundamental aí. E se uma peça não está funcionando, vai impactar nas outras. Aí você começa a cair no assunto que o Gleidson falou. Exato. A solução que a gente está entregando vai te ajudar a chegar lá, mas ela não vai chegar lá sozinha. Entender, né? Entender essa mudança em cada um, eu acho que esse é o trabalho do novo perfil de liderança, né? Que a gente percebe que ele vem sendo necessário, mas assim, a gente também vem percebendo que muitas outras coisas têm mudado, né? Como que os novos gestores, um gestor de 30 anos atrás, muitas vezes com uma cultura de 30 anos atrás, no mundo de hoje, na velocidade de hoje, as coisas mudaram. O vendedor, você sabe, né? Eu sou filho eu gosto de dizer isso, falo para todo mundo, sou filho de representante, com muito orgulho. Fui representante, né? Meu pai, mais de 30 anos nesse meio, e ele não é mais como era mesmo. Eu vi o meu pai se modernizando porque ele sabia. Ele disse assim, olha, se eu não ir para esse lado, eu vou ficar para trás, eu vou perdendo. Ele foi entendendo que o papel dele era relacionamento e não tirar pedido. Né? Ele nunca estava preocupado com o resultado final, digamos assim, da comissão dele. Não, ele queria fazer um processo de gerar relacionamento para que no final, agora, depois de um tempo do futuro, aquela linha do tempo que você mencionou há pouco, ela chegou. Hoje ele desliza dentro da carteira dele, né? Sem precisar fazer essa força, mas ele criou o quê? Relacionamento. Ele não estava preocupado com simplesmente tirar pedido, né?
Ele olhou para o cliente dele. Ele foi prestar atenção no problema que o cliente tinha, no que ele tinha, e não estava preocupado com isso. Como que você vê hoje essas mudanças de papéis na área comercial, assim? Eu tenho um exemplo, por exemplo, a gente tem um vendedor, um representante comercial de quase 30 anos de casa. Ele tem 67 anos. E o ano passado a gente premiou ele com o que mais utilizou a ferramenta da Scantec. Olha só. Então, quando a gente trouxe a tecnologia, foi né? Você vê na cara de todo mundo, ninguém vai usar. E a gente, daí de novo, né? De dentro para fora e de cima para baixo que as mudanças ocorrem e a gente vem introduzindo. Veio trazendo a capacitação do time interno, a exigência da utilização da ferramenta. E aí, principalmente nas top contas, né? Que a gente chama os nossos top varejistas, que são as contas maiores e onde exige um trabalho extremamente eficaz, como se de fato a gente fosse a indústria, né? Então, principalmente nesses casos, a tecnologia ela é muito importante. Ele pediu o auxílio do filho para poder aprender como que utilizava a ferramenta, aprendeu e ele recebeu um prêmio lá, inclusive na nossa reunião anual, porque soube utilizar, e não só soube, mas como utilizava, o que mais utilizou. Utilizou muito bem, né? Eu acredito o seguinte, permanece vendedor aquele que se atualizar. Né? A gente fala muito em B2B, a gente fala muito em automações, a gente fala muito como entender a expectativa do cliente, que é a nova tendência de marketing, né? Que é um pouco do tema que a gente vai falar aqui também. O foco do produto, sim, se você não tiver foco no produto, você não tem o básico. Mas o foco no cliente já é a sua obrigação, né? Já é a nova tendência. Então, como que uma empresa faz o foco no cliente com um vendedor ineficiente? Ou com um vendedor ou um representante que só pensa na comissão? Não faz. Ele se torna um corretor, aquele que não sai negócio, sabe? Uhum. Então, a gente tem que pensar que, se ele faz isso, é porque em dado momento a empresa permite que ele faça. A gente não pode apontar o dedo. A gente tem que primeiro levantar a bunda da cadeira, ir lá entender qual é o desafio desse representante ou desse vendedor, a dificuldade do campo, porque culturalmente falando, no nosso caso, é extremamente complexo. Principalmente o pequeno varejo sofre demais com falta de mão de obra, onde o proprietário é o dono, é o açougueiro, ele faz tudo. Né? Então, o que ele espera desse representante? Ele espera só o relacionamento? Só o cara que vai falar da cerveja, do futebol? Não. Ele espera que esse representante ajude a cuidar do negócio dele. Ele espera que esse representante passe lá no PDV e diga assim, meu amigo, eu estou vendo que você tem aqui a coisa básica, mas ninguém ganha dinheiro com coisa básica. Né? Você tem que oferecer isso para o consumidor. É isso aqui que está vendendo agora. É isso que está vendendo. Aqui no momento. Exato. Porque não adianta a gente falar assim, aonde vem o mix? Aonde vem o resultado para todo mundo? É quando você vende mix. Se você focar, o vendedor que foca hoje só na curva A, ele tende a pouco tempo, ele está fadado a morrer. Sim. Né? Então, isso também a tecnologia, eu acredito que vai ajudar. Porque itens de curva A, quanto melhor preço a gente tiver, nós não precisamos, teoricamente, de vendedores. Nós precisamos de vendedores que estejam preocupados com o cliente, o foco é o cliente. Oportunidades, né? Não é nem a empresa, é o cliente. Se o cliente estiver sendo bem atendido, bem desenvolvido, o negócio vai bem. Né? Quando você falou ali que o vendedor lá ele foi premiado, né, com uma maior idade e tal, né, quase a idade do meu pai também, muito parecido o case. Eu vou contrapor agora a nova geração. Existe uma diferença, eu percebo, acho que isso não é só na área comercial, mas a gente percebe num âmbito geral, falando de trabalho, que essa é uma geração Z, Millennium, enfim, essa turma que está numa transição, ela não tem a mesma mentalidade que o vendedor tinha dessa época do meu pai, né, do exemplo que você deu, que ele sabia que ele tinha o foco, que ele sabia que o salário dele não tinha limite, porque quanto mais vendesse, ele acabava tendo sucesso. E eu percebo que essa geração no mercado de trabalho é um pouquinho diferente, né? Como que você vê isso? Como que você...
melhor, como que na região de vocês isso é visto ainda, talvez por ser no Paraná, numa região um pouco menor, não está num grande centro, ainda lá ainda é criado um pouquinho mais raiz, vamos dizer assim? Sim. Mas a gente tem que pensar o seguinte. Vamos imaginar que a gente substitua um representante comercial que já não conseguiu se adequar às novas realidades do mercado. Perfeito. Entre lá um novo. Uma pessoa mais nova. A primeira coisa diferente que ela vai ter é essa... Ela quer as coisas mais rápido. As pessoas querem... não querem esperar muito. Então, dependendo como for a pressa dele, ele nem vai ficar como representante. Porque a representação comercial, ela não é um sucesso da noite para o dia. Então, eu já vejo poucos ou menos representantes na rua. A gente vê muito mais vendedores seletistas, né? Onde você consegue trazer um pouco mais de metodologia, onde você consegue trazer, olha, principalmente nessa parte mais jovem, fazer o entendimento deles um pouco diferente, né? A rotina e tudo mais. Eu acho até que essa juventude, ela aceita um pouco mais de rotina. Mais guiado. Mais guiado. Perfeito. Tá? O antigo, ele já não acha que isso não funciona. Né? Não sei, é uma percepção. Não, a gente está... É uma percepção. A gente está dando opiniões sobre aquilo que a gente percebe. Isso também pode mudar de pessoa para pessoa e de região para região, mas de uma maneira geral, a minha percepção é essa. Mas o que eu vejo assim? Esse vendedor mais atual, ele vai usar a tecnologia a favor dele. Ele vai usar a informação a favor dele. Ele vai estudar um pouco mais sobre métodos ou processos de venda. Então, eu acredito que a nova geração de vendedores, eles não nascerão vendedores. Eles não são o sobrinho, o tio, o parente, o vizinho. Eu sou vendedor porque meu pai é vendedor. É uma turma que vai entender que uma das principais profissões para se ganhar dinheiro é ser vendedor. Legal. E você viu alguma mudança no perfil dos seus clientes que forçaram a Destro a ter que se adequar? Todos os nossos top clientes, todos, eles utilizam tecnologia, todos. Eles têm gerenciamento de categorias, eles têm leitura de dados, eles têm CRM, todos eles. Todas as grandes contas utilizam tecnologia. Aquele distribuidor ou aquele atacadista que não tiver, ou seja, ele só estiver vendendo por meio do relacionamento, ele não vai existir daqui a 10 anos. Por causa da velocidade. Ele vai continuar só vendendo preço. Ele vai continuar só querendo vender o tal do relacionamento que ele acha que é o que vende. E na minha opinião, isso não vai durar muito, não. Não é escalável. Não é escalável. Quem estiver fazendo um pouquinho diferente do lado, vai tomar o mercado dele. Olhando para isso que você está falando, né, entendendo? É aí que entra a questão de você ter vários canais. Né? Você não depender só de um. Ficar dependendo da minha turma que está ali só na rua fazendo trabalho aqui, tal, ok. Vou trabalhar olhando para determinados segmentos, olhar para mercados diferentes. O teu próprio mercado, né? Os teus próprios clientes, às vezes eles podem ser olhados com outros carinhos, né? Ou com outro carinho, assim, de outra forma, né? Ou seja, disponibilizando um canal direto para ele, né? Porque ele quer velocidade, né? Velocidade de pedido, velocidade de entrega, de abastecimento, né? Ruptura. Porque eu acho que quando a gente fala de velocidade de atendimento, né? Você acha assim, às vezes só que o cara vai mandar um pedido pelo WhatsApp e tal, e deu, mas ele vai além disso, né? A experiência do B2C, na pandemia principalmente, que eu acho que acelerou muito esse mercado digital, no meu ponto de vista, tá? Fez muitas pessoas verem que tinha um caminho e fez muitas pessoas verem que elas precisavam se organizar muito ainda para ir para isso, porque ele é um mercado diferente. Mas, ao mesmo tempo, como consumidor finais, né, eu, por exemplo, faço muitas compras
Online. No mundo B2C online. E eu tenho várias comodidades. Muito. Né? Em cima disso. Desde a hora, eu compro a hora que eu quero, eu verifico se o preço está dentro do que eu quero, eu carrego o que eu quero, já faço o que eu quero e eu já tenho uma previsão de quando que eu vou receber. Perfeito. Normalmente, olha, poucos os casos eu vi que não tinha uma previsão de entrega, então eu já sabia. Eu já me programei para aquilo, eu já tenho uma experiência. E nós, quando a gente começou a construir o nosso canal, né, o nosso canal de vendas online para fornecer, para que o nosso cliente possa criar isso, é justamente para levar essa experiência para dentro do B2B. Porque a gente entende que por trás de um CNPJ tem CPFs. Sem dúvida. E a partir do momento que tu adquirir uma experiência, tu olha e diz, por que essa experiência não pode acontecer comigo aqui dentro? Né? Por que aqui o processo é mais complicado, né? Mais analógico? Eu sou bem franco, eu sei que não é simplesmente você só colocar a plataforma, tem muitas coisas que encaixam nisso, mas eu acho que isso faz com que tu dê o primeiro passo e diz, eu vou fazer o processo. Nós sabemos muito bem que o processo logístico é a dor de todo mundo que entrega alguma coisa. Mas a gente já faz, né? Então, exato. Aí tu olhou e disse assim, opa, peraí, eu só preciso melhorar mais ainda, exatamente, que é uma melhoria contínua. Eu melhorei 10% hoje, mais 10, quando viu, você aumentou 30%. É que a grande... Assim, vamos falar em níveis de canais de venda, né? A nossa história ela é feita através de vendedores físicos, certo? É uma cultura. Quem são os nossos vendedores? Eles são os nossos agentes de venda, eles são os nossos marqueteiros. O marketing é eles. Eles vão vender a empresa, certo? Quem está expondo a marca de vocês vamos pensar por outro... Talvez a gente nunca tenha falado sobre isso, mas faz total sentido, certo? Quando eu venho para um canal online dentro do meu negócio, primeiro, eu tenho que ter toda a estrutura, eu tenho que tratá-lo como canal de venda. Então, eu tenho que ter um pai para criança, eu tenho que ter a organização, eu tenho que ter o processo, eu tenho que ter tudo. Tem horário de corte, tem que ter estoque para ele... Então, assim, não é só um canal de venda. Coloca aí e vai. Não é, na minha visão. Senão ele também vai durar pouco tempo. Então, a gente tem que pensar assim. O online nunca mais vai deixar de existir. Vamos pegar o nosso segmento de produtos de limpeza. Você gosta de ir ao mercado comprar de produtos de limpeza? Você tem que carregar 4 vezes, né? Você tira da gôndola, põe no carrinho, põe no checkout. Passa. É 4, 5 vezes até você chegar lá e colocar. Se você compra online, é uma vez que você vai colocar. Você vai chegar no horário, enfim. Então, tem produtos que você tende a comprar mais pela internet. E essa nova geração, ela é online 100%, vamos chamar assim. Ela não é que nem os nossos... Eu vou ao mercado, gosto ao mercado, mas tem gente que ama ir ao mercado. Que é um passeio, é o passeio do final de semana, leva a família e tudo mais. Então, eu também acho que isso não vai deixar de existir, as experiêncios. A gente vê muitos mercados indo para o lado da experiência. Então, acho que o que a gente tem que pensar? O líder da tecnologia, ele tem que olhar o todo, ele tem que pensar que como fazer com que o consumidor, que hoje ele compra de diversos canais, escolha o meu canal. O que vai te diferenciar do processo? Porque ele já compra de alguém. Sim. Alguém já vende para ele. Qual que vai ser o seu diferencial? Qual vai ser o meu diferencial para vender para ele? Então, muitas vezes, ainda eu não tenho resposta. Por isso que a gente não acelera tanto. Diante de tantas prioridades, você acaba escolhendo as suas batalhas. Mas que é um caminho, sem dúvida nenhuma, maravilhoso, ele é um complementar. Imagina que você tem lá uma venda física, aí você vai começar um online e ele só vai subir. Ele nunca vai cair. Se você tratar ele certo, ele nunca vai cair. E você trazer aquela experiência que o seu cliente tem com aquele relacionamento com o vendedor, com o representante, trazer isso para o online. Você falou uma coisa aí, cada cliente tem o seu perfil, tem a sua persona. Você não pode ter um canal online que é o mesmo para todo mundo. Exato. Você não vai satisfazer, não vai dar uma experiência boa. Você tem que ter uma coisa personalizada para quem está comprando. Você sabe que, eu, lendo um pouquinho sobre essas mudanças de comportamento, enfim, né? A troca, sempre, alguns já colocaram como
já em desuso, que é os 4Ps, os famosos 4P do marketing, indo para os 4Cs, né? Que começa a falar em o cliente como foco, o custo, que aí o custo ele depende do momento que está o teu cliente no que ele está fazendo, começa a mudar a percepção de valor, né? Ele começa a falar sobre a comunicação, que aí começa a encaixar dentro do que nós estamos falando, né? E ele vai fazendo com que a empresa entenda que, pô, peraí, como que eu vou me comunicar? Né? Antigamente, o cara queria se comunicar contigo, ele tinha que pegar um telefone ou fazer qualquer coisa. Agora, em minutos, o WhatsApp, ele vai na tua rede social, te xinga lá, ou te elogia. É do jogo. Ou é 8 ou 80. É do jogo. Tu tá lá, tu abriu. Quando tu colocou uma rede social, tu tem uma empresa, tu colocou uma rede social, tu abriu um canal. A rede social, ela é um canal, é um meio de se comunicar. Então, existem várias formas. Para quem gosta de você e para quem não gosta também. Exato. Não importa. Então, assim, quando você vai criando canais, né, a gente fala do canal de vendas, mas ele não é só ele, né? O canal de vendas, ele é o canal de atendimento, é o saque, como é que tu vai resolver os problemas? É a logística. É a logística, daí, porque... É o retorno, né? Caso chegou o saque, né, no caso, tem que funcionar muito bem. Tem que funcionar bem, porque qual que é a experiência? Daí ele vai falar assim, cara, eu não vou comprar mais online. Exato. Porque não vou mais fazer o pedido aqui, vou falar com o vendedor direto, ou vou buscar uma outra saída. Volta para a relação interpessoal. Ou ele vai buscar um outro fornecedor que execute aquilo muito bem. Né? Então, eu acho que a questão dos canais, eu nunca gosto de dizer, não, esse teu canal é isso aqui, é isso. Não, ele é um todo, olhando para um modelo de consumo diferente, né? Você falou ali das gerações, né? A geração Z, principalmente, o consumo dela, não sei se você já leu algo sobre, o consumo dela está totalmente... Você pega um cartão de crédito de uma geração Z, tá lá, delivery, meio de transporte, né? Uber e 99, essa turma aí, online. Muito. Assinaturas. Supermercado. É esse o consumo dele. Entendeu? E o que tem... farmácias e postos, tá? Era esses caras que tinham na pesquisa. O que tem de comum aqui? Conveniência. Né? Então, o mercado começou a se... Tipo, tu vai criando operações, eu vou chamar isso, porque tu tem uma farmácia disponível onde eu consigo comprar sei lá, uma outra coisa que não seja da farmácia. Eu vi copo da Stanley outro dia aqui numa farmácia. Isso é conveniência. O cara tá lá 11 horas da noite, saiu, a juventude saiu, tomou um negócio, lanche. comeu um negócio, né? Pagar então o preço começou a tomar. que tiver. Por que os postos de combustíveis investem muito nas lojas, né? Na loja de atendimento? É um faturamento gigante, final de semana, à noite, que é conveniência. O cara chega lá, tem tudo lá. Ele vai comer o pastel, salgado, o lanche, né, na bebida. Parei no posto ontem, tinha até brinquedos dentro do posto. Isso é conveniência. E eu penso o seguinte, se tá lá, ninguém é tão burro o suficiente para usar. Compra. Se tá lá é porque alguém compra, ou seja, existe mercado. Né? Então, ou seja, o público, o mercado vai mudando. E às vezes, se a empresa não enxerga para que esse movimento, né? Por isso da comunicabilidade, né? Acho que assim, o dono do produto, o que é um produto sem distribuição? Certo? O que adianta um produto sem distribuição? Esse é o primeiro ponto. A distribuição, o distribuidor, que somos nós, ele tem que estar atento a todas as oportunidades. O produto ele vai vender se ele tiver onde? Está exposto. Onde tá, se ele tiver visibilidade, se ele tiver no local certo, no preço certo. Então, esse é o papel do distribuidor. Então, quando a gente estava falando sobre tecnologia, de vendas, eu não posso trazer aqui o problema da venda de modo isolado, ou só falar de resultado da venda. Tudo precisa ter relações interpessoais. Todas as nossas tratativas são relações interpessoais. Então, tem os 4Ps, os 4Cs, e agora tem a tendência do 8 to 8, né? Que é o human to human, que falam, né?
que é a relação interpessoal. Enfim, eu posso ter tudo, mas se eu não tiver a relação interpessoal, se eu não entender a expectativa do consumidor ou do meu cliente, ou enfim, não adiantou. Né? Então, acho que cabe a nós a termos essas... quanto mais tecnologia de dados, de informação a gente tiver do consumo, e aí estou falando do meu canal, né, do meu negócio, mais a gente vai conseguir ter estratégias através da tecnologia para chegar lá no final. Certo. Junto com isso, né, com essa ideia que você está demonstrando na prática, né? Eu gosto de na prática porque você vive isso, você está lá todo dia. Entra os desafios, né? Do líder, como a Fabiana, de executar essas ideias, vamos dizer assim, ou conseguir operacionalizar, né? A Fabiana, como líder dentro desse contexto, ela começa a olhar para novos mercados, né? Ou novos meios, ou novas, né? Facilitadores desse processo. Né? Tu falou assim, todo mundo tem dados, mas tu não tem que saber como usar. E a grande dificuldade começa aí, né? Em como criar uma estratégia, em como ler corretamente esses dados, né? Porque um dado errado ele não é uma informação, ele é uma desinformação. Exatamente. Né? Você está desinformado porque você está achando que está fazendo algo, mas não está. Não está. Dentro desse cenário tem um carinha aí, um mundo que todo mundo fala, que é a inteligência artificial. Tá? Você vê que a inteligência artificial, nesse modelo, dentro desse contexto que nós estamos falando, ela tende... É óbvio que eu vou falar algo meio óbvio, mas ela tende a criar novos mercados para vocês? Ou simplesmente tu acha que ela vai só acelerar processos que hoje são mais morosos, que são mais lentos para ser executados? Assim, Eu acho que ela pode ser tudo. Ela pode ser tudo. A inteligência, ela pode ajudar em tudo. Então, o que a gente tem que pensar? O que eu penso hoje, né? Porque amanhã já é diferente. Isso, mas hoje. Nós somos executores, como distribuidores, e temos um pouco mais de autonomia quando eu falo de atacado. Tá? Eu posso criar um pouco mais. Amanhã, depois, né? A gente pode ter a marca própria, a gente pode ter mais experiências aqui. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, vamos pensar em 2 cenários. O cenário do processo, onde, ou seja, eu trabalho com informação, certo? Então, a gente trabalha com estrategistas executores do que a indústria cria. A indústria cria, ela desenvolve a meta, ela passa essa informação para a gente, diz assim, olha, nesses 1000 PDVs, você tem que fazer isto. Isso. E aí você imagina gerenciar isso. Cada indústria tem uma, tá? Cada indústria tem uma meta, cada indústria tem uma estratégia, cada indústria diz assim, olha, lá na pirâmide, nesses clientes você vai agir com esses SKUs, esses aqui vai agir com outros, nesse outro você vai agir com outro. Vira um emaranhado impossível de gerir. Isso cai no seu colo Ou seja, você não, no caso da distribuição, até para tentar explicar um pouquinho a diferença entre distribuição e atacado para quem está nos acompanhando, no caso da distribuição, você não detém o controle da estratégia. Você apenas executa. No caso do atacado, hoje você tem autonomia para criar estratégia porque você vende para quem você quer, como você quer, da forma que você quer. Perfeito. Né? Então, eu estou tentando até explicar um pouquinho aqui e para a galera entender um pouquinho o que é distribuição, o que é o atacado. Nesse cara aqui, você vê que a IA ela vai te ajudar a processar esses caras aqui de uma forma mais rápida. Sem dúvida. E já te apontar aonde está o caminho. Não só mais rápida. Imagina o seguinte, como que a gente processa essa informação hoje? Através de pessoas. E pessoas erram. Quando eu manipulo, quando eu recebo e eu tenho que tirar essa informação que está num bloco e trazer para outro bloco, que ele é criado, e normalmente é através de planilhas e tudo mais, quanta informação e quanto tempo a gente se perde aqui?
7 dias, 8 dias, 10 dias. Então, vou imaginar que eu posso ficar 30% do mês no escuro. Isso é ruim. Isso é horrível. Isso é horrível. Um dia mas veja bem, ruim. não é bem no escuro, porque a metodologia não mudou tanto. Mas é. Se mudou um SKU, mudou tudo. Se mudou um cliente, mudou tudo. Então, isso quer dizer o quê? Pode ser que lá no frigir dos ovos, como a gente não está olhando com lupa, a gente não perceba tanto. Mas tem muita falha. Então, a IA, ela vai trazer para a gente uma velocidade e uma assertividade de to-dos aqui, né? Porque você tem as pessoas já, você tem o analista, você tem o auxiliar, você tem os supervisores, você tem o coordenador, você tem o gerente, você tem o vendedor, você tem o representante, elas estão lá. A hierarquia está montada. Você vai demitir pessoas, hipótese nenhuma, ao contrário. Mas você vai precisar capacitar mais essas pessoas para que elas entendam que aquela devolução de informação, ela tá aqui, peraí, então eu recebi, o que eu faço agora com ela? É isso. E aí, acertar muito, tem que ter muita colaboração aqui e entendimento entre a indústria e o distribuidor na comunicação das informações. Porque a IA ela é alimentada, né? Então, se ela tiver uma informação errada ou no tempo errado, a gente perdeu a eficiência dela também. A ideia que a gente propõe, né? De trabalhar em cima desse modelo, digamos assim, olhando para a distribuição, é tornar a IA um agente. Perfeito. Que vai fazer, você vai treinar ele, você vai dizer para ele como que você quer, e ele vai trabalhar em cima daquelas métricas que estão pré-definidas. Ele é o gestor inteligente. Perfeito, eu gostei desse nome. O gestor inteligente, que é um braço direito da pessoa que antigamente teria que fazer aquilo manualmente. Ele não é um humano, mas ele é um gestor inteligente. Legal. O legal é que a gente já tá brincando um pouquinho, né, com isso aí, digamos assim. Já teve uns resultados legais, né, de entender como que ela funciona, né? Eu gosto de dizer isso porque na prática, não ir lá o pessoal entender, a gente não tá jogando lá no chat GPT e ele tá indo lá aberto. Tudo que tá rolando aqui é num ambiente extremamente isolado, fechado, onde as informações que estão ali rolando, analisando isso, elas estão seguras, elas estão secretas, mas ao mesmo tempo a gente está botando um pouquinho de coração para dentro desse agente, né? Ele falou, olha, nós somos assim, nós vemos assim, nós gostaríamos que fizesse assim, ok? O contexto é o da Destro que está ali dentro. E o mais legal disso tudo é que a gente acredita que a gente vai conseguir fazer em níveis de gestão. Então, a IA, quando o vendedor falar assim, IA, o que eu tenho que fazer hoje? A IA vai dizer, olha, você não pode deixar de vender esse item, você tem que ir nesse cliente, olha, veja bem, você tem uma oportunidade aqui nesses itens. Ela vai dar o caminho. Quando eu vou para a supervisão, qual dos meus vendedores estão aqui com problema? Quando eu vou para a coordenação, você entende que é um nível... Quando eu chego para o gestor fala assim, como é que está hoje o mês? Dentro do programa de excelência, que performance a gente está tendo? Imaginou? Eu não preciso acessar a BI, eu não preciso acessar 10 planilhas, eu não preciso pedir para o meu analista gerar informações para mim. Eu tenho a hora que eu quiser. Imaginou isso para mim? E é por isso que... é por isso que... Muito legal. É legal, né? Mas é por isso que o início do que você mencionou, lembra dos 7 dias? Se esse cara aqui tiver ferrado... Acabou. Né? Então, trabalha em cima disso aqui, entendeu isso aqui? Eu falei, legal. Estamos com algumas horas aqui de divergência, talvez D-1, até vai, né? A gente consegue ter esse... Você já tá com o feeling aqui, já tá quente, né? Digamos assim, você já tá andando. Agora, você esperar 5 dias para você ter a informação. Você sabe que eu penso assim, todo mundo quer ganhar mais, né? Todos nós queremos ganhar mais. Sim. Eu acredito que a inteligência artificial, ela vai ajudar as pessoas a ganhar mais dinheiro. Porque ela vai gerar mais resultado. Vai. E ela vai liberar uma coisa que as pessoas, algumas ainda não conseguiram entender o valor, que é o tempo. É o tempo. Tempo de qualidade. O tempo. Porque você diz assim, eu não consigo fazer... Tá bom, o que você faz? Eu tenho que ir para lá, tenho que voltar para cá, tenho que ir para lá, eu tenho que pegar isso aqui, botar tudo numa planilha do Excel.
Passou 4 horas. 4 horas e 50% do dia. Uhum. Então, a IA, tem muita gente que gosta de falar a IA vai substituir pessoas. Não vai. Ela vai ser o seu braço direito ali. Ela vai te ajudar. Exatamente. E vai otimizar o seu trabalho. Seja você um gestor, seja você um vendedor. Antes eu gastava 60% do meu tempo para fazer um atendimento. Hoje, com a IA, eu já chego para o atendimento com esse 60% pronto. Eu posso dizer para você com uma certeza. Ao passo que a gente evoluir na nossa POC, a gente vai trazer uma tendência disruptiva. Pô, legal. Legal ouvir isso, né? E a gente consegue ver como que a gente vai auxiliar nesse processo ali na frente. Porque nesse tempo aí de engajamento com vocês, a gente conseguiu olhar para dentro da Destro. Como realmente essa parte, principalmente da distribuição, funciona. E a gente entende também quais que são os desafios para isso. Que a gente, com tudo aqui na Mercloud, a gente não é só marketing. Perfeito. A gente acha o desafio e a gente vai trabalhar junto com vocês aí. E para atingir o objetivo, a gente vai achar problemas no caminho. Faz parte. E o maior problema de qualquer projeto de IA hoje em dia são dados. Qualidade de dados. Não são apenas dados. Muita gente pensa, eu tenho dados, eu tenho tudo aqui. Quem te garante que não tem algum furo ali no meio, que esses dados são de qualidade? Se for uma pergunta para mim, eu não, né, eu falo, o que eu vou dizer? A gente acredita naquilo que os nossos, né, você recebe. Dentro do RP tem informações que não são reais, porque alguém errou. Ou porque deu uma entrada de uma mercadoria no custo errado, ou numa validade errada, ou porque em dado momento fez uma nota de devolução errada. A informação que você tem, você já sabe, você não tem 100% de veracidade dela. Quando você parte para relatórios, mesmo para BI, tem muita coisa ali que você acredita, mas que tendenciosamente não são verdades. Então, eu vou voltar a pergunta para vocês. Como que a IA vai ajudar a nós nesse sentido? Vamos lá. São 2 passos, assim, do meu ponto de vista, né? O Gui é o cara que pode explicar tecnicamente um pouquinho de como que vai resolver isso. Mas eu vou dar minha opinião de quem olha negócio, tá? Bom, primeiro, muitas vezes se vende... A IA, para as pessoas entenderem, a IA ela não fica processando 1 bilhão de dados. Não é a IA que faz isso. Isso está lá no RP. Isso está dentro do Big Data. Um lugar lá onde o dado já foi extraído, ele foi feito, ele entrou aqui para dentro desse Big Data, né? A IA, ela vai consumir algumas coisas, mas ele não vai processar. Eu posso pegar esse Big Data, processar ele, porque existem várias, né? O Gui pode até explicar melhor do que eu, várias ferramentas especializadas em trabalhar com dados em alto volume. Né? Gui, pode falar aí, machine learning. Sim. Não, existe bastante, mas simplificando o processo, né? Você importa esses dados, você faz uma curadoria nesses dados e você gera os insights através em cima, deles. os resultados, os KPIs que você precisa observar. E depois você vai usar a IA para, vamos dizer assim, para substituir interpretar a sua planilha do Excel. Que hoje você tem uma coisa ali estática, você vai ter uma maneira conversacional. E se eu precisasse comparar isso com aquilo? Nossa. Aí ela lê e interpreta. Dentro do Big Data, ou seja, não tem manipulação de dados. Né? Talvez essa seja a resposta do todo. Mas o segredo está em fazer com que esse dado chegue, que é a curadoria que o Gui falou, de chegar na base geral, no Big Data ali de conhecimento, chegar com ele mais inteiro, né, com a informação mais real. Aí tem alguns pequenos processos
na extração desses dados, né? Então, por exemplo, de onde é que a gente vai tirar isso? Eu não vou ler isso de pedidos, vou ler isso das notas, né? Do faturamento. Claro. Faturamento, a nota cancelou, eu devolvo lá e digo que aquele cara não cancelou. Inclusive, consigo ter um outro indicador, né? Saber o número de notas devolvidas, enfim, esse tipo de situação. Mas você vai criando processos que não te deixam mais fazer aquilo. Fala, mas você entende, então, que através disso você nunca vai ter um The End? Nunca tem fim, você sempre Exato. Você sempre vai estar evoluindo dentro de um banco de perguntas e respostas, claro. onde ela vai estar administrando, ela vai ser o nosso gestor inteligente, né? E quanto mais tempo isso estiver rodando em produção, aí no seu dia a dia, mais ela vai aprendendo com ela mesma. Né? Então, não só novos dados que entram, mas ações que foram tomadas lá atrás. Essa ação, ela deu certo, deu errado, mas um pouquinho certo. Então, ela mesma vai aprendendo. Lá na frente, esse padrão vai se repetir, ela vai enxergar uma anomalia em um novo cenário e vai cruzar e diz, opa, peraí, talvez seja a mesma coisa. Então, ela vai conseguir te dar esse insight. A grande vantagem da IA, digamos assim, do agente da IA, é que a memória dele não finda. Ele passou 5 anos, se você ir lá e falar com ele, ela tá lá. Boa. Entendeu? Aí você fala assim, o que aconteceu lá, tal. Ele, tá cada vez melhor, eu vou buscar lá. Pelo contrário, ele vai dizer assim, sim, eu lembro. Aconteceu isso, nós arrumamos isso e corrigiu isso, né? Entendeu? Porque mas é muito bom, gente. Ó, eu vou falar para vocês que eu estou muito feliz, de verdade, de poder participar e da gente ser escolhido para fazer a POC com vocês sobre inteligência artificial dentro do mundo da distribuição. Legal. Como eu já disse para vocês, a nossa casa é a casa de vocês. Vocês têm portas abertas para poder navegar dentro dos nossos desafios, das nossas dificuldades, dos nossos compromissos. E a gente está aqui para isso, né? O que tiver dentro da caixinha de vocês aí para trocar conosco e que amanhã depois a gente possa compartilhar, porque afinal o que é o conhecimento, né? Se não for compartilhado. Então, que a gente teste, que a gente utilize, que a gente promova e que a gente gere resultados, que é esse o nosso combinado, esse o nosso desafio. E amanhã nós vamos estar aqui falando dos resultados gerados através dessa POC aí. Maravilha. Bom, Fábio, muito obrigado, né? Agradecer a Fábio por ter nos dado essa oportunidade, não só a oportunidade da POC de conseguir de a gente criar esse ambiente, do nosso projeto do B2B que está rolando, né? Que a gente está trabalhando em cima ali de ajeitar as arestas, achar o mercado correto, perfeito, a forma correta, mas de tu tá aqui. Isso para mim é o principal, o teu tempo vale muito mais do que tudo isso que eu acabei de falar, e poder dividir com a gente, com quem está aqui nos acompanhando, né, que vai nos acompanhar aí nas redes sociais aí durante muito tempo. Muito obrigado mesmo. Nossa, de coração. Também quero agradecer muito aí, né, pela sua presença aqui e por essa parceria, né, por também acreditar na gente. Você conhece o Gleidson mais de longa data? A gente acabou cruzando caminhos aqui num projeto muito interessante. E a gente com certeza vai logo estar compartilhando resultados aí com vocês. Então é isso. Obrigado. Nós agradecemos, nossa família agradece e não tenho dúvida que vai valer muito a pena cada investimento de tempo que a gente está tendo aqui. Show, obrigado. Ótimo, muito obrigado. Agradecer também, né, o pessoal aí para nos seguir nas nossas redes, seguir no YouTube. Dá o joinha. Dá o joinha, o famoso dá o joinha. Nosso LinkedIn também está bem movimentado lá. Sim. Nosso contato está ali para qualquer contato, quiser trocar uma ideia. Se alguém quiser conversar com a Fábio aí, é só nos adicionar e a gente fala com ela, tá bom? Tá bom. Obrigado, um abraço. Gente. Tchau, até mais.